Pessoal, então na nossa quarta parte da aula a gente vai conversar um pouquinho sobre os materiais que estão envolvidos aí na alvenaria estrutural, certo? Então vamos lá. Como a gente já comentou, o principal material que a gente tem na alvenaria estrutural são os blocos. Eles podem ser de concreto ou cerâmico e eles têm duas famílias principais, a família 29 e a família 39. Qual é a diferença entre elas? Apenas a dimensão de comprimento, certo? Então, aqui na família 29, se eu pensar que é 29, é por quê? Porque ela segue o módulo de 15 centímetros. Então, todos os meus blocos eles foram dimensionados para conseguir serem encaixados em módulos de 15 em 15 centímetros. Então, se eu tenho um bloco de 29 centímetros de comprimento, 29 mais 1 da junta é 30, né? 30 dividido por 2, eu tenho, então, um módulo de 15, certo? Aqui 14, 14 mais 1 já dá direto os 15. Aqui 44, 44 mais 1 dá 45. Dividido por 3 é 15. Ou seja, todas essas dimensões, considerando mais 1 centímetro da junta, são múltiplos de 15, certo? Essa é a família 29. Na família 39 é a mesma coisa, com alguma peculiaridade. Aqui o módulo é de 20 centímetros, então aqui eu tenho 39 mais 1 dá 40, né? 40 dividido por 2 dá 20, certo? Aqui eu já tenho o 19 que já vai dar direto o meu 20, só que aqui eu tenho 54. 54 mais 1 dá 55, ele não dá o módulo de 20. Mas é justamente porque a espessura desses blocos, ela segue aqui 14 centímetros, certo? Se eu pensar que eu tenho aqui, ó, um bloco de 54 centímetros, certo? Se eu quiser ter um encontro, uma parede que entre aqui e fique de forma perpendicular a uma outra parede, ao utilizar um bloco de 54, eu tenho aqui um desconto de 14 centímetros de espessura, certo? O que me sobra? Se eu desconto 14 aqui me sobra 20 e aqui também me sobra 20, ou seja, eu sigo o módulo de 20 centímetros, certo? Então é por isso, porque esse módulo B54 ele é utilizado apenas como amarração de paredes, certo? Ele não é utilizado na subida da alvenaria estrutural, é apenas para amarrar duas paredes, certo? Como que eu compro esses blocos, pessoal? Eu tenho que comprar na quantidade exata descrita no projeto estrutural, certo? Por quê? Porque além de ser um bloco que ele tem uma qualidade tecnológica melhor, eu tenho diferentes tipos de blocos que eu acabo utilizando, eu tenho diferentes resistências de blocos que eu acabo utilizando. Então, se eu for comprar mais do que eu preciso, eu vou acabar tendo uma sobra desse material e não conseguindo utilizar ele em outros locais, certo? Então, ele acaba sendo uma perda, tá? Os projetos de alvenaria estrutural, eles detalham esses blocos fiada por fiada. Por quê? Porque se eu estou subindo a minha alvenaria, eu tenho um tipo de bloco. Se eu chego na contraverga, eu tenho um outro tipo de bloco. Se eu estou na amarração de uma parede, eu tenho um outro tipo de bloco, certo? Então eu acabo seguindo a quantidade de blocos por medida, tipo e resistência, tá? Por que medida? Porque eu posso usar medidas lá que eu passei para vocês já no slide anterior. Eu posso usar diferentes tipos porque o bloco que vai ser utilizado na contraverga é um bloco canaleta, por exemplo. Então ele não é um tipo de bloco comum, tá? E resistência. Por quê? Porque se eu pensar lá naquele caso em que o meu edifício em alvenaria estrutural ele tem muito mais carga na base do que no topo, então na base eu preciso utilizar um bloco muito mais resistente. Porque a ideia não é aumentar a espessura das paredes dos pavimentos de base. A ideia é manter a mesma espessura de parede. Então, se eu mantenho a mesma espessura de parede, eu preciso melhorar a resistência desses blocos. Então,
para melhorar a resistência desse bloco, eu acabo tendo que investir muito mais em tecnologia e por isso o meu bloco que é mais resistente ele é mais caro do que um bloco menos resistente, certo? Se eu utilizar então o mesmo bloco que é utilizado na base lá no topo, eu tenho um desperdício de dinheiro. Por quê? Porque ele não vai utilizar toda a força que ele tem, que ele resiste, porque justamente por isso as solicitações lá em cima são muito menores, certo? Então a quantidade de blocos que eu vou comprar ela é dividida em relação à medida, ao tipo e à resistência do meu bloco de concreto, certo? Para armazenar isso na obra, pilhas de altura máxima de 1,40 m para não ter nenhum tipo de avaria, né? Então o meu cuidado para não quebrar e para não ter nenhum acidente é muito maior porque eu compro na quantidade exata. Eu tenho que colocar ele em tablados, pallets ou bases de concreto, de preferência em local coberto, né? Livre das intempéries. Como que eu vou receber? Eu vou verificar se a quantidade e o tipo de bloco solicitado é o mesmo que está na nota fiscal, né, por uma questão de controle financeiro. Eu tenho que checar a quantidade de pallets, se a quantidade que foi pedida é a mesma que foi entregue, né? Eu vou medir alguns blocos, né, então por amostragem, para ver se o comprimento, a altura, né, está de acordo com as medidas especificadas, porque existe uma norma que tem que ser seguida. Eu vou observar se está anotado nessa nota fiscal o lote de produção. Por quê? Porque se der algum problema estrutural, eu vou direto naquele local onde está inserido aquele lote, certo? E se eu não tenho esse controle, é difícil depois localizar qual é a parede que tem problema estrutural e que precisa de um reforço, certo? E depois ver os outros tipos de blocos, né, que não são os blocos comuns, se eles estão em conformidade com a norma, tá? E quais são esses tipos de blocos que existem? Então existe o bloco inteiro, certo? O bloco inteiro ele vai seguir ele vai ser inteiro, né? Ele vai ter a dimensão toda. O meio bloco, que vai ser metade do bloco. O bloco canaleta, que ele tem esse formato em U e as duas paredinhas dele têm a mesma altura, certo? O bloco J, que ele é aqui o bloco canaleta, ele pode ser utilizado para fazer a cinta, ele pode ser utilizado para fazer a verga, certo? E também o bloco J, que ele pode ser utilizado para fazer a laje. Então, quando eu tenho aqui a minha laje sendo apoiada aqui na minha viga cinta, é melhor eu usar o bloco J, que ele tem uma parede maior do que a outra. Então aqui tem 19, aqui tem 7 centímetros. Então me sobram 12 centímetros de laje, certo? Então daí a minha laje vai ser concretada aqui junto, tá? Então esse é o bloco J. Aí eu tenho aqui a minha bloco canaleta compensadora. Isso aqui serve para quando tem uma parede e eu não quero dividir a minha laje. Então aí a minha laje passa direto aqui, ó, certo? Ou então quando eu vou fazer a minha laje e vou utilizar aqui uma forma para conter essa paredinha que não tem nesse bloco de canaleta compensadora. Isso é opcional, viu, pessoal? Aí eu tenho o bloco de amarração, que é aquele que tem um comprimento um pouco maior. Tem os blocos hidráulicos, que são esses com as grandes aberturas. Não sei se vocês repararam, mas ó, o bloco estrutural ele é cheio de paredinhas internas, certo? Que é para justamente fazer essa distribuição de carga sem precisar necessariamente ser todo maciço, certo? Então ele é todo vazado e ele tem essa característica de ter essas paredinhas internas devido à necessidade de ter uma resistência. E esses que são abertão é para passagem das instalações hidráulicas, certo? Tem também essa opção aqui que é para quando eu tenho as instalações internas de banheiro e tudo mais. Essas aqui são as instalações entre pavimentos, essas aqui são as instalações dentro do próprio ambiente. Aqui eu tenho também o bloco elétrico, certo? Então aqui ó, a diferença para o bloco hidráulico é que aqui eu tenho
os cortes arredondados, aqui eu tenho os cortes quadrados, né? E eu tenho o bloco 45, quando eu preciso fazer um detalhe na parede. Isso me permite uma certa flexibilidade no projeto arquitetônico, certo? Então é o bloco de 45 graus. Então, onde esses blocos são utilizados? Então, eu já falei um pouquinho para vocês, mas vamos relembrar. Então, ó, o bloco inteiro, ele é utilizado aqui, ó, normal, né, para subida da alvenaria, certo? O bloco canaleta, ele é utilizado na verga e contra-verga. O meio bloco, ele é utilizado aqui, ó, para finalização de paredes, certo? O bloco de elétrica, aqui, ó, para instalações elétricas. O bloco com instalações hidráulicas, aqui, ó, o bloco hidráulico. O bloco J, ó, quando eu tenho a minha laje e eu já fecho a minha laje com essa paredinha mais alta. Ou a compensadora, quando eu tenho uma laje contínua e eu preciso ultrapassar essa laje, também é utilizado, certo? Então esse, e aqui, ó, o bloco 45, quando eu tenho um detalhe arquitetônico, né? Enfim, isso também é de uso opcional. Então esses são os usos dos blocos nas edificações, tá? O bloco de concreto, ele é largamente empregado quando se fala sobre alvenaria estrutural, certo? E existem muitos fornecedores, e por isso eu preciso ter um cuidado, né? Porque talvez nem todos eles sejam realmente bons o suficiente para garantir o controle tecnológico que precisa ter, certo? Até pouco tempo atrás, para o bloco de concreto era o único que tinha uma norma para cálculo de alvenaria estrutural. E ele tem uma boa resistência à compressão, que vai de 4,5 MPa até mais de 16 MPa, certo? Então lembrando que na base eu tenho que ter blocos com resistência maior, então por isso que ele chega até 16 MPa. Então se fosse no caso de uma construção, na base eu teria blocos de 16 MPa, nos pavimentos intermediários um de 8 MPa, por exemplo, e no topo um de 4,5 MPa, tá? O bloco de concreto ele é mais pesado do que o bloco cerâmico, então isso exige uma maior resistência na base, e ele tem um isolamento térmico inferior aos da cerâmica, tá? Então, o bloco cerâmico ele é um material mais leve, essa leveza ela pode chegar até 40% de diferença. Ele tem um melhor isolamento térmico, então que pode ajudar a alcançar de forma mais facilitada a norma de desempenho. Porém, ele não alcança a mesma resistência à compressão, certo? Ele tem que ter essa geometria diferenciada para conseguir alcançar essa resistência, certo? O edifício mais alto de blocos cerâmicos que a gente tem no Brasil hoje é de 8 pavimentos, então é um edifício bem mais baixo, considerando que a gente tem até de 20 pavimentos para bloco de concreto. E ele tem uma pior aderência com argamassa de assentamento e revestimento. Por quê? Porque ele é menos poroso que o bloco de concreto. E uma das coisas que auxiliam na aderência é justamente a porosidade do material, certo? Então, são aí vantagens e desvantagens desses blocos, sejam eles cerâmicos ou de concreto, certo? Aqui só tem uma diferença no final, né, para a gente comparar os dois. Então, o bloco de concreto tem mais fornecedores, tem normas específicas, tem maior resistência à compressão. Por outro lado, o bloco cerâmico ele é mais leve, melhor isolante térmico, tem resistência à compressão inferior dos prismas, tem uma pior aderência, né, com as argamassas e exige um revestimento mais espesso devido à irregularidade dimensional. Então, o bloco de concreto eu consigo ter um controle melhor em relação às dimensões do que o bloco cerâmico, justamente pelo método de fabricação. O bloco de concreto ele é em formas, então ele vai ter sempre aquela dimensão. O bloco cerâmico, para ele se transformar nesse material cerâmico, ele tem que ir a fornos, né, com altas temperaturas. Então, ele acaba tendo um processo de fabricação menos controlado, menos possível de controle, né? Então, qualquer diferença de temperatura já dá diferenças dimensionais. Então, existe essa pequena variação entre os dois
tipos de bloco, certo? Então, como receber o bloco é aquilo que a gente já falou, conferir todos os dados, indicar o local onde vai ser colocado, né? Verificar os blocos se eles estão homogêneos, se eles têm cantos vivos, se eles estão sem trincas, certo? E os blocos danificados devem ser sempre repostos pelo fornecedor. É o engenheiro que vai fazer essa conferência? Não necessariamente, ele pode delegar alguém para fazer isso, mas é preciso saber tudo que tem que ser feito, tá? Bom, a argamassa de assentamento, ela é o elo de ligação entre as unidades de alvenaria, então é ela que vai fazer essa conformação, né, da minha estrutura, e ela é geralmente feita de cimento, cal, areia e água. Então, argamassa de assentamento normal. Ela pode ser utilizada aquela argamassa de bisnaga, né, por ter um controle maior na quantidade na hora de assentar, né? Isso, como eu tenho blocos melhores, eu posso utilizar uma argamassa também melhor. E a função dela é solidarizar as unidades, transferindo as tensões entre as unidades de alvenaria, distribuir as cargas uniformemente da parede, compensar as irregularidades nas unidades e selar as juntas contra a entrada de água e vento, né? Então, essa é a função da argamassa de assentamento. O grout é o tipo do concreto que é utilizado. Por que grout? Porque ele é um concreto mais fino. Ele tem agregados graúdos mais finos, né? Justamente porque ele precisa preencher espaços vazios dos blocos. E ali a parte interna do bloco é muito pequena, certo? Então, se eu utilizasse um concreto comum com agregados maiores, talvez eu não fosse conseguir preencher todos os vazios, né? Muito pelo contrário, iam ficar ali as famosas bicheiras, né? Ele tem a finalidade de solidarizar as armaduras à alvenaria, né? Então ele faz essa fixação, né? Aumentando a capacidade resistente da alvenaria estrutural. Ele precisa ter uma boa trabalhabilidade para que tenha um completo preenchimento dos furos, certo? E também para não apresentar retração, que provoque o descolamento do grout das paredes, porque não pode haver esse descolamento, né? Justamente para ter essa solidarização. Ele deve ser utilizado dentro de 2 horas e meia para não perder essas características, certo? E ela deve ser fluida o suficiente para adensar sem o uso de vibrador. Então tem que ser autoadensável, porque não tem como eu utilizar o vibrador nesse tipo de sistema construtivo, certo? Então, olha lá, o grout ele é um tipo de concreto feito com brita mais fina, que é a brita 0. Os blocos que forem preenchidos podem ter barras de aços ou não, então ele pode ser um concreto armado ou não, e o principal objetivo é aumentar a resistência das paredes estruturais, né? Então, os pontos de grauteamento eles são escolhidos lá em projeto, certo? Então, no projeto já vem determinado os pontos em que serão utilizados o grout, certo? Então, olha lá, onde eu tenho o grout, eu tenho as famosas pilastras, ele pode ter o vergalhão ou não, certo? Pessoal, esses são os principais materiais que são utilizados, que são diferentes do que é comum, né, no sistema construtivo comum. Após isso, vem o acabamento, que é o mesmo tipo de acabamento, é o mesmo tipo de laje que é utilizada, certo? Então, aí não tem muita diferença em relação ao método construtivo convencional, ok? Então, a gente finaliza essa nossa quarta parte da aula e até o próximo vídeo.